Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui nessa manhã, nessa terça-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos ver em Neemias capítulo 5 e 6, quando Neemias oferece suporte ao povo, especialmente aos mais pobres, e inclusive repreende aqueles que estavam dentre os seus irmãos, dentre o povo de Israel, maltratando, exigindo cobrança de juros dos seus irmãos, e Neemias reforça a importância do serviço ao próximo e da ajuda uns para com os outros, o amor ao próximo, assim demonstrando então o nosso amor também a Deus. Nós vamos ver também uma nova oposição à obra da construção do muro. Esse é o muro de Jerusalém que estava sendo reconstruído após o período de 70 anos do exílio na Babilônia, e nós vamos ver então quando esse muro é finalmente concluído. Mesmo quando o inimigo tenta interromper, mesmo sob o pretexto de conversa, de amizade, Neemias vai responder: eu não posso parar, porque estou realizando uma grande obra. Que resposta linda e tantos princípios nesse texto que nós queremos compartilhar com você hoje para nós aprendermos, relembrarmos princípios da palavra de Deus. E ao final dessa leitura, como sempre fazemos, eu e a Rafa também queremos orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Então te convidamos a meditar conosco hoje com a leitura de Neemias, capítulos 5 e 6, e ao final nós vamos orar pelas nossas famílias. Nós vamos começar pedindo ao Espírito Santo o entendimento. Sempre antes de ler as Escrituras Sagradas, nós oramos e pedimos que o Senhor Deus abra a nossa mente, seja o nosso mestre e nos dê revelação. Amém. Pai, nós colocamos diante de Ti nossos corações, agradecendo, Pai, por esse novo dia, por essa nova oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de ouvir a Tua palavra, de aprender mais de Ti. E nós pedimos, Pai, abra o nosso entendimento, abra, Pai, o nosso discernimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, o que o Senhor quer falar conosco, para cada um de nós nesse dia. Então fala de forma pessoal, individual a cada um de nós. Amém. Tira toda distração, Pai, amém, aquilo que distrai, aquilo que leva o nosso pensamento para longe, que os nossos pensamentos, Pai, estejam atentos e ouvindo, Pai, os nossos ouvidos estejam ouvindo a Tua palavra, Pai, e percebendo aquilo que o Senhor tem de mensagem para nós hoje. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Diz assim então Neemias capítulo 5, acompanhe conosco. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: nós, os nossos filhos e as nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo e matar a fome. Havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar ao rei o imposto cobrado sobre as nossas terras e nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de os nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. De fato, algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Depois de refletir no meu coração sobre tudo isso, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso, convoquei uma grande reunião para tratar deles e disse: na medida do possível, nós resgatamos os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora, vocês estão até vendendo seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que estão fazendo não está certo. Neemias já havia criticado anteriormente durante o relato da construção dos muros, quando cada um estava servindo ao lado dos seus irmãos, muitas famílias reconstruindo o muro em frente da sua própria casa ou em outras áreas onde era necessário, e alguns nobres não quiseram se unir a eles no serviço, porque se achavam importante demais para aquele trabalho de uma construção civil. Havia ourives, havia perfumistas e pessoas com diferentes profissões, dons e talentos servindo, mas alguns nobres
nobres e líderes do povo se achavam muito importantes para servir e para ajudar na obra. E aqui Neemias mais uma vez os repreende, dizendo: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras, as suas casas, bem como os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Eles responderam: devolveremos tudo o que você disse e não exigiremos mais nada deles. Faremos o que você pediu. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda da sua casa e dos seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse: Amém. Então louvaram ao Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, aqui nós vemos que Neemias então tinha a posição de governador sob liderança do rei Artaxerxes naquela região de Judá. Diz que durante 12 anos, nem eu nem os meus irmãos comemos a comida que era destinada ao governador. Contudo, os governantes anteriores, aqueles que me precederam, impuseram cargas sobre o povo e tomavam dele 40 ciclos de prata, além de pão e vinho. Até os seus auxiliares exerciam domínio sobre o povo. Por temer a Deus, porém, não agi dessa maneira. Ao contrário, olha que interessante, Neemias 5,16, ele diz: eu mesmo me dediquei ao trabalho nesse muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. O que Neemias está dizendo é que quando uma pessoa cobra para exercer o ministério, ele está, na verdade, não querendo servir, mas se beneficiar financeiramente, obter lucro próprio. Ao passo em que aquele que de fato quer exercer o ministério não cobra, porque ele está ali para de fato servir. Então vamos prestar atenção nisso. No verso 17, ele diz: Além do mais, 150 homens, entre os judeus do povo e os seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e a cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigi a comida destinada ao governador, pois as exigências eram pesadas sobre este povo. E aqui vem mais uma oração curtinha de Neemias, quando ele diz: lembra-te de mim com favor, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. E no capítulo 6 mostra nova oposição de Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos inimigos, quando souberam, Neemias diz, quando souberam que eu havia reconstruído o muro, que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Os inimigos estavam convidando Neemias para ter uma reunião com eles. Olha que interessante a resposta de Neemias, quando ele diz: eles contudo estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que uma revolta, vocês estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles.
e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhes mandei uma resposta, e eu lhes mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, agora, pois, fortalece as minhas mãos. Amém. Então, Neemias mostra que o tempo todo ele estava conectado com o Senhor, orando, sim, pedindo a ajuda do Senhor, sabendo que aquela grande obra que ele mesmo declarou que ele estava fazendo não era por força dele, mas era pela força que ele estava tendo do Senhor. Sim, que oração curta e tão forte. Senhor, fortalece as minhas mãos. E ele diz, um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava confinado em sua casa. E ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Eu, porém, lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. E Neemias diz, eu percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo dessa maneira. Assim poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. E vem mais uma curta oração de Neemias, dizendo assim no verso 14. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, isso é entre o período de agosto e setembro no nosso calendário. E o muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Também naqueles dias os nobres de Judá enviavam muitas cartas a Tobias, que lhes respondia, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara, e Joanão, seu filho, havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar-lhe tudo o que eu dizia. Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Nós vemos nesses capítulos 5 e 6 que apesar da constante intimidação da parte do inimigo e mesmo maldade de pessoas de perto do círculo de amizades e de trabalho de Neemias, ele persevera com aqueles a quem o Senhor tinha disposto o coração de servir, de completar a obra que Deus tinha para eles e de saber que Deus estava os ajudando. Eles estavam realizando uma grande obra, mas a mão do Senhor, em meio a todas as dificuldades e adversidades, a mão do Senhor estava com eles. Amém. Então vamos orar colocando as nossas famílias, essas necessidades, talvez algo que esteja no seu coração hoje, apertando o seu coração, trazendo preocupação ou até mesmo um motivo de gratidão, que você possa colocar diante de Deus nesse momento. Amém. E que nós possamos, assim como Neemias, colocar diante de Deus até mesmo curtas orações durante o nosso dia ou durante esse momento, falando, Senhor, vê essa situação, vê isso que está acontecendo, porque Deus é aquele que ouve as nossas orações. Mesmo antes de nós falarmos, Ele já sabe o que está nos nossos pensamentos, no nosso coração, mas é bom nós declararmos também com a nossa boca, sabendo que nós temos colocado diante de Deus. Sim, vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pela oportunidade de meditarmos na Tua Palavra e aprendermos com essa história que fala não apenas sobre a história de Judá, mas também ensina para nós e para as nossas famílias. Obrigado por podermos aprender com Neemias, que em meio ao nosso dia a dia, em meio às afrontas do inimigo, e em meio aos desafios do nosso trabalho, nós podemos fazer essas curtas orações para lembrar de que o Senhor tem cuidado de nós e expressar diante do Senhor as nossas necessidades, sabendo que o Senhor ouve o nosso clamor.
O Senhor é aquele que cura as enfermidades. O Senhor é aquele que providencia mais do que nós precisamos e antes de nós precisarmos. Amém, O Senhor é aquele que em cada Jesus. detalhe da nossa existência está arquitetando tudo para o nosso bem e para a glória do Teu nome. Sim, Por isso meu nós Pai. te louvamos, damos graças ao Senhor e reconhecemos que não há outro Deus além Não há, de Ti. Pai, não há, Te adoramos, Senhor, em nome de bendizemos o Jesus. Teu santo nome e confiamos ao Senhor cada uma das nossas causas, pedindo que o Senhor receba, Pai, toda preocupação e toda ansiedade, Sim, Pai. tudo que é necessidade urgente, venha Sim, meu responder, Pai, em meu nome Pai, de segundo a Jesus. sua graça e misericórdia, Sim, Pai, para que o tenha nome do misericórdia. Senhor seja glorificado através da nossa família. Eu e a Rafa entregamos ao Senhor cada pessoa que ora conosco agora, suas respectivas famílias, oramos pelos casamentos, pelos filhos, netos e bisnetos, oramos por todos os motivos de oração apresentados ao Senhor, Recebe, pedindo que o Pai, Senhor cada um contemple e deles. responda de acordo com a necessidade de cada um. Opera em nossas vidas, meu Pai, os Teus milagres, glorifica o Teu nome. Nós cremos assim e oramos com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe Graças muito a a sua Deus. vida, a sua família. Bom Assim dia, irmã seja. Lúcia, vi que você está aí com a gente. Deus abençoe muito você, seu esposo, seus filhos, em nome de Jesus. Assim seja. Obrigado por participar conosco. Nessa semana nós estamos meditando com o livro de Neemias. Planejamos concluir nessa sexta-feira e te agradecemos por também compartilhar com alguém de quem você se lembra agora. Hoje nós chegamos no momento da conclusão da construção do muro, mas ainda temos muito a aprender, a revisar e sermos ministrados com o restante desse livro nessa semana. Deus abençoe a sua família, nós amamos vocês. Um abração.